Essa é a nossa aula 3 do Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 1. Como eu falei logo no iniciozinho, cada vez eu vou tentar diminuir esses recados, ok? Eu prometo que esses recados vão acabar. Como eu falei logo na nossa primeira aula do capítulo 1, sempre que algum assunto a gente julgar que faz necessário utilizar algum texto de Marcos, algum texto de Lucas e até mesmo João, nós vamos fazê-lo. E aqui é o caso. Nas outras aulas nós vimos a genealogia de Lucas, ok? Era importante. Quando a gente estiver em Lucas, a gente já não fala sobre ela. A gente avisa que falou aqui. Quem estiver vendo lá, volta se quiser lembrar alguma coisa. Tá certo? Então aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos continuar e aí a gente vai precisar usar alguns textos de Lucas. Amém? Então, antes de começar nossas aulas, seja bem-vindo. Ore. Já orou? Então orou? Dá um pausezinho e ora, meu querido. Ora, porque oração não é tudo, como diz o pastor Israel, mas tudo sem oração é nada. Ele mandou essa mensagenzinha essa semana. Não foi ele que escreveu, mas serve. Então, ora, meu irmão, porque tudo sem oração é nada. Para a gente, tudo sem oração é nada. Então, ore e volte para a aula. Amém? Voltou para a aula? Ok. Vamos ler as escrituras. Então, vou te mostrar quais são as passagens que a gente vai ler agora, ok? Aqui. Se a gente fosse seguindo, a gente leu Mateus de 1 a 17, a genealogia. Genealogia de Jesus, seguindo a raiz de quem? Vamos lá? Responde. De José. Isso aí. Então, o que Mateus faz fisiologicamente? O anúncio, o anjo anunciando a José a vinda do Messias. Porque Mateus está falando da genealogia de José. E aí, em Mateus 18 ao 24, o anjo anuncia a José a vinda do Messias. Mas o anjo não anuncia a Maria antes? E aquela história do anjo anunciando a Maria, porque não tá em Mateus. Onde nós vamos encontrar isso? Em Lucas. Por isso nós vamos ver essas passagens de Lucas. Em Lucas 1, inclusive antes da genealogia, tá certo? Em Lucas 1, do 26 ao 38, nós temos o anúncio a Maria acerca de Jesus. Em Lucas 1, do 39 ao 45, nós temos o cântico de Isabel, ou Elizabeth, tá certo? Maria ou Miriam. E Lucas 1, de 46 a 56, nós temos o Magnificat de Maria, ou Miriam, né? É um estudo, a gente traz essas curiosidadezinhas para você, tá certo? Os nomes mais ou menos no original. E Mateus, não vou trazer tudo, só esses personagens assim, para ficar legal a título de curiosidade, ok? Então, sugestão, dá um stopzinho no vídeo e lê lá, Mateus capítulo 1, do versículo 26 ao 56. Leia antes e aí volte. Hoje nós vamos ver se a gente fala do 26 ao 38. Então, pelo menos se você ler esse trecho, aí você volta conosco, amém? Se você já leu, lembre, prepare sua comida, vamos ver comigo. Lucas 1, 26 a 38, o anúncio a Maria acerca de Jesus, o paradoxo da bem-aventurança. Por que um paradoxo da bem-aventurança? Porque a gente vai meditar sobre isso. Maria é bem-aventurada, mas o que vai acontecer com a vida de Maria vai colocar a vida de Maria de cabeça para baixo, tá certo? E realmente a vida de Maria nunca mais vai ser a mesma, ela paga preço por isso, tá certo? E a gente precisa fazer uma justiça a Maria, né? Tanto protestantes como católicos erram com Maria. Nós cremos que os católicos erram com Maria por colocar Maria num local onde ela nunca pretendeu estar. E os protestantes, por medo de repetirem o erro, colocam Maria no local onde ela nunca deveria estar. Né? Então, enquanto os católicos, segundo cremos, colocam Maria num patamar, como diria um flamenguista, em outro patamar, onde ela não pretendia estar, os protestantes colocam, às vezes, Maria numa situação onde ela não deveria estar, como se ela tivesse que ser esquecida, deixada de lado. A gente vai ver que isso é um equívoco bem grande, ok? Tem muitas coisas que a gente aprende com Maria, a gente vai tentar compartilhar nessa aula aqui. Nosso texto está ali, Lucas 1, 26 a 38. Lembra, o nosso fio condutor é Mateus, mas sempre que fizer necessário, a gente vai utilizar outras passagens dos outros evangelhos, tá certo? Diz assim, Lucas 1, versículo 26 a 38. E no sexto mês do quê? Se você foi e leu o texto, você sabe a resposta. Nos versículos anteriores fala de João Batista.
E aí, no versículos anteriores, fala que Isabel escondeu a gravidez por 5 meses. O nascimento de João Batista também é miraculoso, a semelhança do nascimento de Isaac, menos, mas nessa semelhança, né? Comparando, né? Vamos botar assim, lógico que Isaac e Abraão já era amortecido. Lá diz, tem uma passagem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que diz que Sara concebeu. A gente sempre fala que Sara já não era mais fértil, mas tem uma passagem no Novo Testamento que fala que Abraão já estava amortecido, né? Então, Abraão já estava amortecido, então é um senhor milagre. Então, aqui tem Zacarias e Isabel. No 6º mês de gravidez de Isabel, essa seria a continuidade, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Então, Maria era virgem e ela estava desposada com José, ou seja, ela não estava casada, ela estava noiva de José. Existem ali algumas tradições cristãs que elas vão falar algumas coisas, mas basicamente não interessa as tradições, que a gente não tem, nesse momento não interessa, que a gente não tem como afirmar coisa nenhuma, que Maria foi entregue ao serviço do templo até os 12 anos de idade. A gente não tem como confirmar isso. Mas o que a gente pode confirmar? Que a gente pode se aproximar. Maria era uma menina de 12, 13 anos de idade. A gente pensa, às vezes, que essa mulher a quem o anjo está indo visitar é uma mulher empoderada, sei lá, 20 anos, 21, cheias de sonhos e autoridades e conhecimentos. O anjo está indo visitar uma menina de 12, 13, 14 anos de idade, noiva, desposada, prometida a um homem chamado José. Ok? Tem aquela novela bíblica que fala de Jesus, aí você vê ali Maria e José namorando, um dando beijinho no outro. Isso não existe, isso não existe. As novelas são boas, mas às vezes elas exageram muito nesses romances. Estava desposada de José, não tinha namoro, não tinha isso. Ela estava prometida a José, ok? O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, essa é a saudação do anjo: salve, agraciada, a favorecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Essa é a expressão inicial do Ave Maria, salve, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Essa é a expressão inicial da Ave Maria, que é uma oração, uma reza católica. E aí, vamos lá, versículo 29. E vendo ela, ela viu o anjo, turbou-se muito. Agora nós temos a reação de Maria. Turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. É fantástico, porque eu ficaria apavorado com um anjo, eu teria uma síncope, mas ela se turbou muito com aquelas palavras. 12, 13 anos, ela é visitada por um anjo, o que intriga ela? O que será que esse anjo quer falar comigo? O que significa isso? Disse-lhe então o anjo, então o anjo agora consola Maria. Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui, ó. Lembra que eu falei que Maria, ela era descendente de Davi? Essa expressão ali, alguém pode dizer assim, mas não, é Davi que é o pai de Jesus. Mas o anjo está falando com Maria, então o mais provável é que aquele seu pai refira-se sim a Maria. Então é como se o Senhor tivesse... E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele está falando isso para Maria, ok? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa é a consolação. O anjo está consolando Maria, né? E disse Maria ao anjo. Aí Maria faz uma pergunta. Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Maria quer entender o que está acontecendo. Então o anjo agora explica a Maria, essa é a explicação do anjo. E respondendo-lhe o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima... Mas Paulo, você disse que não era prima? Tá vendo ali um asteriscozinho que eu botei aqui? Algum canto tem um asteriscozinho que eu botei?
Esse asteriscozinho, lembra que já tem explicação lá na aula da genealogia. Se você pulou as aulas de genealogia, eu não vou contar. Você vai lá assistir as aulas de genealogia. É na 1 ou na 2, não sei qual. É na aula 1 ou na 2. Você vai lá assistir, ok? Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lembra lá no versículo 26, e no 6º mês? No 6º mês que era? Em junho? Não, até porque no hebraico não tem o mês de junho. O 6º mês seria o mês de Elul, se eu não me engano, que seria mais ou menos agosto, setembro do nosso calendário. Então não era junho, ok? Então, não tem nada a ver com algumas coisas que a gente vê por aí. Ah, no 6º mês é em junho. E aí, não tem nada a ver, ok? Só para... Então, vamos lá. Então, no 6º mês, agosto, mais ou menos seria o nosso agosto, setembro, mas era o 6º mês de gravidez de Isabel. A gente não sabe quando é isso, ok? Não dá para calcular em cima disso direito o nascimento de Jesus, é bem complexo. Talvez a gente consiga calcular, sim, porque Zacarias era do turno de Abias. E aí você pode, naquela época, ver quando caía o turno de Abias, mas isso é um assunto para outra aula, que a gente vê num outro dia, que não é assunto para a gente aqui agora. E aí, pelo turno de Abias, 6 meses depois do turno de Abias naquele ano, a gente saberia quando é. Então, Maria estaria grávida e Jesus nasceria 9 meses depois. Mas deixa isso daí para um outro dia, para uma outra pesquisa, a gente fala sobre isso. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Resposta de Maria, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Quem falou isso é uma menina de... Gente, quem falou isso é uma menina de 13 anos. Ela vai ficar grávida, sem conhecer homem algum, sem estar casada, com todo o peso que isso representa naquela sociedade, e a única história que ela tem para contar é que um anjo apareceu na casa dela e disse que ela ficaria grávida, que o Espírito Santo desceria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Então, muitas vezes quando a gente toma essa decisão de cumpra-se em mim a tua palavra, ela nos tem um custo, e tem um custo tremendo para a vida de Maria. Amém? Por isso, quando a gente fala aqui do paradoxo da bem-aventurança, ou seja, Maria é bem-aventurada, né? Ela foi a mãe do Messias, né? Ela é a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Ela é a mãe humana do homem Jesus, mas Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso tem um peso tremendo sobre a vida de Maria, que ela cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E de dor também, como a gente vai vendo na leitura dos evangelhos. Amém? Coloque-se no lugar de Maria. Vamos fazer esse exercício, é sempre importante a gente se colocar. Eu já fui fazendo isso, né? Vamos se colocar no lugar de Maria, a gente às vezes não faz. É difícil, porque são 2000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente da nossa, então não é uma coisa tão fácil. Mas umas perguntas simples. Qual seria a sua reação se um anjo aparecesse para lhe enviar uma mensagem? Como você reagiria? Infarto, AVC, desmaio, trocar as roupas de baixo? O que você faria? Eu não sei, eu acho que eu teria um infarto. O anjo ia ter que me ressuscitar depois. Eu ia morrer de susto. Mas quando a gente olha para essa menina de 13 anos, Maria, ela tem temor, a gente vai ver sobre isso, mas esse temor não é por conta do anjo, é por conta da mensagem. E ela quer saber o que significa aquilo, o que esse anjo quer comigo. Só para saber, o que esse anjo está querendo comigo? Eu sairia correndo da casa, esse anjo ia ter que me catar lá na plantação. Mas olha a coragem dessa menina. E quando a gente for falar do Magnificat de Maria, eu vou falar ainda outra coisa sobre Maria. Então a gente está vendo aqui uma firmeza de uma menina de 13, 14 anos, que é uma firmeza incrível, fantástica. É uma coisa que a gente precisa reconhecer, essa disponibilidade por sobrenatural que Maria tem. E como a mensagem chega a Maria? Ela chega através de uma mensagem, uma profunda experiência, é um anjo. Mas onde Maria estava quando essa mensagem chega? Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho que estar em tal lugar, eu preciso estar fazendo tal coisa, eu preciso estar em tal posição, eu preciso estar... Maria provavelmente estava em casa fazendo os afazeres de casa que eram
que eram as atribuições de uma menina de 13, 14 anos da sua época. Ela estava em casa. Ela não estava no templo, não estava numa sinagoga, não estava numa prática religiosa, não estava numa prática devocional. Ela estava no dia a dia. E essa é uma mensagem. O Senhor pode te trazer revelações profundas no seu dia a dia, no meu dia a dia. Não existe um momento da nossa vida que o Senhor não queira fazer parte ou não possa intervir de forma sobrenatural, nos trazendo revelações maravilhosas. Tipo assim, então, onde você está hoje, aí agora, no carro, no ônibus, ouvindo no celular, sentado, o Senhor pode falar contigo, você pode ser visitado em qualquer lugar, não tem regra. Ô, meu irmão, não tem regra, não tem palavrinha mágica, não tem Shazam no Evangelho. O Senhor te visita em qualquer lugar, em qualquer situação. Você só precisa estar disponível, ele só precisa achar graça, é isso. Achaste graça diante de Deus. Ela achou graça. Deus olhou para ela e viu graça em Maria. Uma menina de 13, 14 anos, estava ali em casa, fazendo os afazeres, e aí ela tem essa experiência maravilhosa. E qual foi a reação de Maria? Já falamos sobre isso. Qual a reação de Maria? Vamos ver as reações de Maria. Vamos lá? Turbou-se muito. É isso que a palavra de Deus diz. Turbar-se é ficar preocupada. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Mas ela não se turbou muito, porque um anjo, ai meu Deus, isso é um anjo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não! Ela se perturbou com o quê? Ela se perturba em saber o que Deus queria saber dela. O que significava aquela saudação? Olha, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ou seja, o que significa isso? Maria queria saber o que significa, era essa a preocupação de Maria. Maria, a gente fala, um anjo, esse anjo tem quantas asas? Porque se tiver 6 asas é um serafim, se tiver 4 asas é um querubim, ele tem cabeça de leão, cabeça de... Maria não quer saber de nada disso. Maria quer saber o que significa aquelas palavras do Senhor para a vida dela, é uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica preocupado com um montão de coisas, quando o importante é a gente saber qual é a vontade do Senhor. É um mistério, não tem mistério, eu só quero saber qual é a vontade do Senhor. E ela considerava isso no coração dela. E a explicação do anjo, a gente já leu aqui. Honestamente, a explicação do anjo é... Você acha que Maria entendeu alguma coisa? Volta lá na explicação do anjo. É a música que a comunidade evangélica da Zona Sul cantava alguns anos atrás. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, Maria não tinha nenhum paralelo no Antigo Testamento para pensar o que seria isso. Então, Maria não entendeu muito. A resposta de Maria é fantástica. Senhor, está aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Isso é tremendo. As reações vão continuar. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, o anjo falou assim, olha, Maria, você achou graça. Deus se agradou de você. Tremendo, imagina, Deus se agrada. A segunda reação de Maria é dúvida. A primeira é temor, ela tem temor, e o anjo fica turbada por não entender, por não compreender. A segunda reação de Maria é dúvida, e dúvida é diferente de incredulidade. Presta atenção, é muito fácil a gente falar assim, Maria teve dúvida, como se fará isso? Porque eu não conheço homem algum. A gente pode achar que Sara, como eu vou engravidar se já passaram os costumes de mulher? Às vezes é muito fácil a gente dizer que é incredulidade, mas às vezes a promessa do Senhor ela é tão tremenda, ela é tão fora do padrão que nós não conseguimos imaginar como Deus vai fazer aquilo. Que quando a gente pensa assim, você ora, eu oro, nós oramos, muitas vezes a gente fica falando para Deus, Senhor, faz assim, faz assado, faz isso, faz aquilo. A gente fica dizendo para Deus o que Ele pode fazer, dando ideia, né? Pai, tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C, se isso não acontecer isso, o Senhor pode fazer isso. Mas o que o Senhor está falando para Maria é algo tão fora da caixinha, que Maria fala assim, como isso, Senhor? Porque eu não sei, eu não consigo nem te ajudar com a ideia. Então, a dúvida de Maria não é incredulidade, é o espanto, é o assombro. Então, Maria, vou dizer para você que é assombro, ok? Mas Maria achou uma graça especial diante de Deus que nenhum de nós jamais irá experimentar, e aí o anjo vai lá, depois da dúvida,
o anjo novamente explica para ela de um modo que com certeza ela não entendeu. Então Maria se turba, Maria tem dúvida, o anjo fala para ela não temer diante de estar turbada, perturbada com aquilo, e o Senhor vê graça em Maria e explica para ela de um modo que eu nem sei se Maria entendeu, mas a resposta da serva é aquela ali mesmo, amém? Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Vamos terminar aqui a aula hoje? A gente continua sobre Maria na nossa próxima aula, Lucas 1, 26, 38. Já temos aí quase 20 minutinhos. Queridos, Deus te abençoe, amém, irmãos? Guarde essas palavras de Maria. Eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Eis aqui teu servo, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim a tua palavra. Que todos nós tenhamos um coração disposto a essas mesmas palavras. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém.